Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Rodrigo chama pelos médicos. Rodrigo pede que Deus ajude Luciana. Clara vai a uma loja disfarçada com uma peruca e compra um telefone. Rodrigo diz a todos que a pressão de Luciana caiu muito e estão atendendo. Rodrigo diz que disse a verdade para Luciana. Cláudio diz que seu neto tem que aparecer. Roselena diz ao marido que Patrício está dormindo profundamente e passou a noite muito mal pelo acontecimento com Luciana. Nojenta e falsa, Roselena diz que não pode acreditar que o filho de Luciana tenha sumido assim. Maximino pede que Roselena não se culpe, pois é responsabilidade do hospital e das autoridades para resolver este assunto, mas não vai parar até encontrar seu neto e refundir as pessoas que estão por trás disso na cadeia, que fizeram mal a um bebê. A Falciane chora copiosamente e suplica que ele faça isso com essas pessoas. Clara liga para Júlia e pede para se verem em 30 minutos, perto da casa dela, para pagá-la pelo trabalho que fez. Roselena diz que vai rezar para Deus para que seu neto esteja bem e Luciana melhore. Maximino manda Roselena cuidar de Patrício e sai. Brígida pergunta a Roselena por Clara, já que estava mal ontem. Roselena diz que ela deve ter melhorado. Clara se encontra com Júlia e a paga pelo serviço que fez. Ela manda ela ir embora da cidade, porque não quer vê-la nunca mais. Júlia se alegra pelo dinheiro que recebeu. Matilde vai levar o café da manhã de Patrício, mas ele segue triste, dormindo. Jana não entende porque isso aconteceu com Luciana. Matilde diz que precisa ter fé para Luciana melhorar e encontrar o bebê. Patrício acorda e pergunta de Luciana e do bebê. Matilde telefona para Rodrigo. Patrício diz que a chamada não entra e precisa saber como Luciana está. Matilde pede que ele não se desespere. Patrício diz que ama Luciana e o desespera, sabe que ela precisa dele e não pode fazer nada e se sente impotente. Patrício diz que ama Luciana com toda a sua alma. Matilde tenta acalmar o menino. Cláudio leva um café com leite para Paz e Madalena, para se alimentarem de algo depois de horas. Cláudio pede que Norma continue investigando com Bernardo. Ele fala que Luciana está delicada, mas está sendo bem atendida. Maximino chega no hospital e pergunta a Rodrigo de Luciana. Rodrigo diz que estão controlando a pressão dela. Cláudio e Maximino deixam a rivalidade de lado nesse momento triste. Clara joga sua peruca no mato e sai de carro. Rodrigo diz a Paz que Luciana está estável e sedada e agora está com o pai dela, mas depois ela pode entrar para vê-la. Rodrigo pergunta a Paz o que vão fazer. Paz diz que precisam ter muita fé. Rodrigo diz que vai encontrar seu filho e devolver a felicidade para Luciana. Cláudio observa sua filha inconsciente e sente uma dor grande em vê-la assim. Ele pede que ela se recupere. Enquanto isso, em um lugar, mora o senhor Chelo. Ele escuta o bebê chorando e se preocupa. É o bebê de Luciana. Chelo se preocupa. Padre Honesto diz a Roselena que Luciana está vivendo um momento bem triste. Roselena diz que pobre Luciana viverá atormentada até o último dia de vida. Ela diz que Maximino e Cláudio estão investigando o que ocorreu antes de Luciana sair da clínica. Paz vê Luciana. A enfermeira chega ao quarto para revisar a moça que está estável. Luciana finalmente desperta. Paz pergunta como ela está. Luciana pergunta onde está seu filho e Rodrigo. Rodrigo vai ao quarto de Luciana e a abraça. Luciana pergunta do filho deles e pede que ele traga. Rodrigo manda ela se acalmar. Ela quer seu filho. Serena e Fabiano morrem de tristeza pelo sofrimento que Luciana está passando. Rodrigo pergunta a Luciana se quando saiu da clínica estava com o bebê nos braços. Ela diz que sim. Rodrigo diz que uma ambulância a encontrou desmaiada num parque e o filho deles não estava lá com ela. Luciana se preocupa e chora. Rodrigo a abraça. Chelo vai cuidar do bebê. Dona Chui diz que o bebê está com fome e deve estar sujo. Chui pergunta de quem ele roubou a criança. Chelo diz que o encontrou no lixão e deu pena deixá-lo naquela chuva. Dona Chui diz que aquele bebê é um recém-nascido. Luciana sofre por ter perdido seu filho.
Rodrigo manda ela se acalmar, porque estão procurando. Luciana fica muito nervosa. Rodrigo diz a ela que jura que vai trazer o filho deles. Dona Chui diz a Chelo que vai preparar uma comidinha para o bebê. Patrício diz a Matilde e Jana que não é justo Luciana não ser feliz. Patrício manda Jana ligar para o seu pai. Jana decide ligar para Lorenzo, que é melhor, e pergunta de Luciana. Lorenzo diz que a pressão dela já regularizou e ela está estável. Patrício diz a Melissa que precisam encontrar seu sobrinho. Clara, bruxa dos demônios, diz a Roselena que conversou com Júlia e deu dinheiro suficiente para ela desaparecer da cidade. O doutor diz a Luciana que já poderão transferi-la para outro hospital pela pressão dela ter se estabilizado. Rodrigo a chama de princesa e diz que vai se encarregar dela. Luciana diz que não quer ir para outro hospital, e sim aonde nasceu seu bebê. O doutor diz que ela necessita de cuidados médicos. Dona Chui alimenta o bebê. Chelo diz que vai trabalhar. Dona Chui diz que ele precisa se responsabilizar pelo menino. Chelo decide levar ele na delegacia, mas Dona Chui diz que pela aparência dele, as polícias vão pensar que ele roubou o bebê e vai acabar sendo preso. Dona Chui mostra para Chelo que o pequenino lindo dormiu. Ela diz que vai cuidar dele. Maximino pede que Oscar volte para o México o quanto antes e avisa que Luciana ficou mal e seu neto desapareceu. Bernardo segue investigando o desaparecimento do neto de Cláudio. Cláudio manda o amigo deixar esse assunto como prioridade. Melissa visita Cláudio e diz que sente muito por tudo que está passando. Cláudio diz que Luciana está até bem e receberá alta, mas está muito triste e deprimida e nenhum dos que a amam poderá dar consolo a ela até aparecer seu neto. Melissa diz que o bebê vai aparecer. Clara diz a Julieta que está farta de deixar mensagens a Rodrigo e ele não respondê-la. Julieta diz que enquanto Luciana seguir hospitalizada, não terá como separar Rodrigo do lado dela. Clara diz que por como Rodrigo a trata, mais satisfeita fica por ter abandonado o bebê da criada no lixo. E a partir de hoje, a doméstica e Rodrigo vão estar marcados pela dor e amargura a cada noite que forem dormir e verão a imagem do bebê perdido. Julieta diz que eles viverão com a dúvida de saber se o bebê deles está morto ou vivo, igual elas. Clara diz que advertiu muitas vezes a Rodrigo e ele não ligou para ela, e agora que ele sofra com as consequências. A enfermeira leva Luciana para dar um passeio pelo jardim do hospital. O doutor diz a Luciana que será pendente dela para tudo. Rodrigo leva Luciana no seu carro. Luciana diz que quer ir no hospital para falar com a enfermeira e a faxineira, porque a disseram que alguém iria roubar seu filho, e talvez elas saibam quem é. Rodrigo diz que estará ao lado dela sempre, até encontrarem o filho deles. Ela fica emocionada. Todos seguem tristes na casa de Estela, devido ao sumiço do pequeno Rodriguinho. Luciana vai falar com a enfermeira. Carmela diz a Luciana que Júlia disse que a jovem que viu não foi a que queria roubar o bebê dela, e depois chegou outra mulher, mais velha, e essa sim estava de olho no bebê. Rodrigo diz que isso está muito estranho. Dona Chui segue cuidando do bebê. Senhor Chelo vai trabalhar. Ele canta para o público, que deixa dinheiro para ele. Rodrigo leva Luciana até o parque, onde a encontraram caída no chão. Ela não aguenta e chora muito. Rodrigo abraça sua princesa. Rodrigo chega à casa de Estela para buscar Madalena e Paz para irem para o apartamento de Luciana. Arit também vai ir. Senhor Chelo compra uma mamadeira e um leite em pó para o pequeno bebê. Ele também compra um brinquedo para o bebezinho. Clara pede a ajuda de Roselena para Rodrigo vir no seu apartamento, ficar com ela. Roselena diz que vai ligar para Rodrigo e manda Clara se meter na cama e fingir que está mal. Luciana chega no seu apartamento. O clima segue bem triste, da mesma. Rodrigo diz a Patrício que acabou de trazer Luciana para o apartamento dela. Patrício pergunta a Luciana como está. Ela chora e diz que perdeu seu bebê. Dona Chui prepara o leite para o bebê e mostra a Chelo como deve fazer. Dona Chui alimenta o bebê com o leite. Roselena vai para o seu santuário, para a capela de sua casa, faz o sinal da cruz e agradece a Deus, e cantará para ele, na presença dos anjos, e ficará no templo dele, para agradecer pelo amor, pela fidelidade dele, porque a promessa dele superou tudo, e ele a respondeu, cada vez que ela o invocou, e aumentou a força de sua alma. Ela levanta seus braços e diz que a glória do Senhor é grande, e ele está nas alturas, mas olha para os humildes e reconhece o orgulhoso de longe. A doida fala nada com nada e segue lá. Ela pede que Deus conserve sua vida, estenda a mão contra seu inimigo e que faça tudo por ela.
A bruxa segue falando. Luciana vai para o quarto, onde estaria seu bebê, chora muito e pede perdão.